Igreja, tome cuidado com o tal do inimigo. Jesus Cristo vem buscar povo santo escolhido. Igreja, tome cuidado com o tal do inimigo. Jesus Cristo vem buscar povo santo escolhido. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Me chamo Leia, sou moradora de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar com os irmãos o meu testemunho acerca do Facebook, WhatsApp e filmagens do YouTube. A minha experiência foi em 2016 e sem eu saber naquela época que esses aplicativos, né, essas redes sociais não agradava a Deus, eu não sabia. Eu vim descobrir em 2018, né, que essas redes sociais não é do Senhor. Mas eu nunca tive Facebook porque eu nunca gostei de Facebook, né? E devido a um acidente que o meu filho teve, ele ficou um período internado no hospital e eu ficava com ele o tempo todo. E quando ele estava ainda muito mal no CTI, eu não tinha observado, mas uma cunhada minha chegou para mim e falou assim, para mim não deixar ninguém colocar notícias do meu filho sobre o estado de saúde dele, que na época era muito grave, no Facebook, porque todas as vezes que colocavam algum comentário dele, notícia dele no Facebook, ele piorava no CTI. E depois que ele teve alta, né, depois de uns 2 anos depois, o meu esposo insistente colocou uma foto dele no Facebook e na mesma hora, assim, ele teve crises convulsivas no mesmo dia, né? E essa foi a minha experiência com o Facebook, nada agradável, né? Depois eu descobri, né, o testemunho, conheci o testemunho do pastor Eduardo Santos, falando acerca, né, dessas redes sociais, que é da Pombagira. E eu comecei a observar e orar a Deus que viesse dar livramentos, né? E o meu filho, quando ele teve alta em 2016, né, ele ficou 97 dias, mas eu não vou contar o testemunho dele hoje, eu vou contar a experiência que eu tive com as redes sociais. Ele chegando em casa, ele tinha atendimento médico de segunda a sexta. E eu não tinha WhatsApp, eu nunca me importei com essas coisas, né? E por insistência dos médicos que atendiam o meu filho, pediu para mim poder criar ali uma conta do WhatsApp. Aí eu criei uma conta do WhatsApp, porque eles precisavam falar comigo e tal. E passou o tempo, né? E eu comecei, né, a ter tribulações assim dentro de casa, que era coisas que eu via que era ataque do diabo, era ataque de Satanás. Quando foi um dia, né, me colocaram em um grupo do WhatsApp e enviaram de manhã cedo uma mensagem de bom dia com a imagem de uma santa da Igreja Católica. E na mesma hora o meu filho teve crises convulsivas de novo, né? Ele convulsionava e tinha que ir imediatamente para o posto de saúde para socorrer ele, porque senão ele poderia até morrer. E precisava ali tomar diazepam na veia, porque era a única coisa que passava. E eu comecei a observar e a pedir a Deus, né, que viesse dar o livramento, que viesse repreender esse mal. E Deus foi abrindo a minha visão. E depois desse dia, né, que eu recebi essa mensagem no WhatsApp de uma santa da Igreja Católica, que ele teve crises convulsivas, igual tinha no hospital, eu desinstalei, pedi a Deus força, já tinha escutado outros testemunhos acerca do WhatsApp, do Facebook, né? E a minha última experiência foi com o YouTube, né? Com o passar do tempo, né, o meu filho foi se recuperando, né? E os meus outros filhos colocava para ele ver no celular, no YouTube,
né, desenhos, filmes, seriados, inclusive o seriado do Chaves. E quando foi um período, eu via o inimigo lutando face a face comigo, atingindo ele de forma que prejudicava todos nós aqui em casa, porque ele não conseguia dormir. E teve uma vez que já estava no terceiro dia, já a terceira madrugada, ele cheio de sono, olho vermelho, com muito sono, e não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu, no terceiro dia, já muito cansada, os meus filhos cansados também, que eu tenho 3 filhos, né, e 2 me ajudam a cuidar do irmão, né, meu esposo trabalha à noite, né, e eu muito cansada, já eram 1h30 da madrugada, e eu já estava a terceira noite chorando em desespero, pedindo ao Senhor que viesse me mostrar o que estava acontecendo. E quando eu me ajoelhei, pedindo ao Senhor socorro, e eu me lembrei na mesma hora do Chaves, que os meus filhos colocavam para o meu filho ver, né? O Gabriel, no caso, né, que sofreu o acidente, né? Colocava para ele ver. Quando eu me lembrei do Chaves, eu senti uma dor no coração e eu falei: meu Deus, é isso que está atingindo o Gabriel. E eu fiz uma prova com Deus, chamei meu esposo, chamei meus filhos e falei: eu vou fazer uma prova com Deus durante 3 dias, eu não quero ninguém colocando nada para o Gabriel ver, nada no YouTube, a não ser um louvor, uma oração, e nada na televisão, porque o meu esposo não é cristão. E ali, irmãos, na mesma hora, eu senti que ele se acalmou, dormiu. E no outro dia, ele dormiu às 11 da noite, né? Porque ele já estava indo até 1h30 da manhã, muito agitado, com muito sono. E ele cochilava coisa de alguns segundos e acordava como se estivesse vendo alguma coisa e queria pegar aquela coisa que ele estava vendo. Era desesperador. E eu decidi gravar esse testemunho porque eu vejo que muitos irmãos ainda têm dúvida acerca desses aplicativos. Eu decidi ficar com o céu. Não quero trocar o céu com nada nesta terra. Tenho aprendido bastante. Louvo ao Senhor pela vida dos servos dele que tem ensinado, né, através do Espírito Santo de Deus. E você que tem dúvida acerca desses aplicativos, faça prova com Deus, assim como eu fiz prova com Deus e Deus me mostrou. E ali, meus irmãos, passou uns 15 dias, a minha filha, sem eu saber, fez uma prova. Ela falou assim: mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu coloquei seriado do Chaves para ele ver. E ele estava agitado, eu não sabia o motivo, né? E ele falou assim: eu só fiz uma prova, mãe. E quando eu comecei a mostrar de novo, ele começou a ficar agitado de novo. E passou alguns dias, né? Eu vi no Google uma reportagem do país que o Chaves era, né? Acho que ele, não sei se ele era do México. Uma pessoa de lá fez uma reportagem, né, que estava no Google, falando que o seriado do Chaves foi baseado nos 7 pecados capital, que cada personagem representa um pecado, né? O pecado da gula, o pecado da inveja, né? Um monte de pecado, né? E que é satânico, né? E não só o Chaves, como tantas outras coisas, porque a imagem do YouTube é a mesma coisa que televisão, né? E não adianta dizer que não é, porque é. Deixo aqui meu testemunho, né? Que Deus abençoe a todos. Sou moradora de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, me chamo Leia. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.